Quaresma 2025, Comunidade Florescer em Oração, 38º dia. Quem não vigia, trai. Apruma teu corpo. Esse é um momento de conexão com o alto. Então você se coloca na postura de quem vai conversar com o sagrado. Deixa a sua coluna ereta e principalmente o teu coração muito disponível. E com docilidade nós dizemos: Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Inspira profundamente e convida teu anjo da guarda para ter essa experiência de oração com você. É bem cedinho quando gravo esse vídeo e eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas existem pardais que estão cantando fora da janela. O sol está começando a nascer e tem uma sensação de um friozinho que entra pela janela. E tá tudo muito silencioso lá fora ainda. Então é interessante como esse silêncio por si só ele nos eleva, ele nos faz lembrar da bondade de Nosso Senhor, da bondade de Deus conosco, que nos presenteia, né, com as sensações no corpo, com o silêncio, com a comunhão. E é nessa atmosfera que eu te convido a prestar atenção nesse quadro que permeia o nosso inconsciente, né? Desde cedo a gente lembra da ceia, da Santa Ceia, o lugar onde Jesus fez a última refeição com os seus escolhidos, o cenáculo. E esses dias, né, terça e quarta-feira santa, eu vou juntar aqui hoje para essa reflexão. São dias onde nós meditamos sobre a traição de Judas. Judas que aciona profundamente a misericórdia de Jesus e Judas que faz com que nós lembremos das nossas próprias traições, pequenas traições, grandes traições. Então, se a gente fizer mesmo um exame de consciência, nós perceberemos que Judas somos todos nós. Mas sem ir pro vitimismo que não nos leva a nenhum tipo de aprendizado ou crescimento. Aqui é mesmo fruto de um exame de consciência. Então, hoje, mais que nunca, gostaria de nos trazer aqui essa reflexão sobre examinarmos a nossa consciência, as pequenas traições que nós fazemos com os outros, ao dizer sim para o outro quando quero dizer não, as pequenas traições que nós fazemos conosco, quando dizemos sim ao outro e não para nós, ou vice-versa, e as grandes traições que muitas vezes fazemos conscientemente, né? Então, julgando, fazendo fofoca e por aí vai. Então hoje, assim, verdadeiramente, né? Tempo de Quaresma, tempo de Semana Santa, que a gente possa se santificar, que é uma purificação. Santificação nada mais é do que um homem ou uma mulher justa, que conseguiram purificar algo em si e chegar um pouco mais perto de Deus. E nós temos que ter essa meta. Ontem eu ouvi que um rapaz
colocou-se uma meta de vender 100 mil reais em brigadeiros, né? Então ele tem lá uma meta e ele tem ido às ruas para fazer essa venda. É uma meta, a gente pode dizer, puxa, uma meta grandiosa. Olha, uma meta grandiosa é a gente melhorar o mínimo possível. Só da gente se comprometer com algo e cumprir aquele algo. Então, tirar o meia-culpa no sentido de vitimismo e assumir. Pois é, eu também me traio quando digo que vou fazer algo e não faço. E aí a gente assume isso como adulto, se coloca de novo na estrada e faz os ajustes que precisa ajustar. E estou bem reflexiva com o que eu vi ontem, com o que eu vi hoje. Vou dar uma resumida, trazendo aqui as coisas que mais passaram por mim, que também foi através de uma reflexão de um padre que eu admiro muito, Padre Fábio Marinho. Então, ele já começa dizendo que na terça nós meditamos com o Evangelho de João, que traz uma perspectiva. É sempre o mesmo Evangelho, mas tem sempre um olhar um pouquinho diferente por aquele que vê. E hoje eu vou focar mais no Evangelho de Mateus, que foi o da quarta-feira. E no Evangelho de Mateus, Padre Fábio fala sobre o preço do escândalo. E o preço do escândalo foi que Nosso Senhor custou 30 moedas de prata. E eu estava sempre me perguntando por que 30 moedas, né? Qual é o simbolismo que tem isso? Nada que está nas escrituras vem à toa. Tudo ali tem um significado. E eu descobri o que são as 30 moedas. Talvez você já saiba, eu não sabia, então eu vou trazer aqui. E Mateus, ele quer que nós, São Mateus, Mateus o evangelista, o discípulo, ele quer que nós reflitamos sobre o cálculo. Então, se você não leu o Evangelho, não entrou em contato, coloca aí, né? Liturgia diária, quarta-feira, 16 de abril de 2025 e você vai chegar nisso. Mas Mateus ali, ele traz que Judas, ele faz a pergunta direta para aqueles que querem o corpo de Nosso Senhor, a morte dele. E ele pergunta, quanto me dareis se eu entregar Jesus? E o pagamento que ele recebe é de 30 moedas de prata. E por que isso? 30 moedas de prata é o preço que se pagou, e a gente pode ver isso no livro de Êxodo, por um escravo que foi ferido na lida com um boi. Então, Nosso Senhor foi vendido pelo preço de um escravo. Ele é trocado por isso, né? E Mateus, ele quer nos escandalizar. O cenáculo, que é o lugar da ceia, tem uma atmosfera de tensão. Jesus tem toda a sabedoria e muita angústia ali. E se a gente olhar nesse quadro especificamente, pode ser em vários outros, mas nesse, nós vamos ver mesmo. A única pessoa que está ali centrada é a pessoa que está ao centro, que também deve ser aquele que precisa ser convidado todos os dias, diariamente, para estar no nosso cenáculo, para que nós não entremos em agitação e em confusão. Então, notem a agitação que há nessa cena. E por que há nessa cena a agitação? Porque Jesus lança a frase de que alguém dentre eles vai traí-lo. E cada um deles começa a se perguntar
ao mestre: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Serei eu? Até que Judas pergunta: por acaso serei eu? E Jesus vai responder a ele com uma frase de sentido duplo. Vai deixar que ele pense sobre isso, que ele faça um exame de consciência. Então, quando Judas pergunta: serei eu? E Jesus diz: tu o disseste. E aqui também a gente pode perguntar: Senhor, serei eu a te trair? E a gente faz um pouquinho um exame de consciência. E o que é essa traição, né? E o Padre Fábio traz essa reflexão de que esse serei eu que nós indagamos é uma afirmação onde a gente está duvidando, está titubeando, nós estamos vulneráveis, fazendo mesmo esse exame de consciência, né? Somos fracos. Então é quase como se a gente quisesse dizer assim para Nosso Senhor: Senhor, ajuda-me. É uma súplica mesmo. Não me deixes cair em tentação. A traição não começa com o ato de trair, mas começa com o descuido interior. Aquele que não vigia trai. A traição começa com um descuido interior e não com o ato de trair. É o contrário. Nós primeiro descuidamos de algo dentro de nós e depois é que nós vamos para o comportamento e a ação. Começa com o descuido interior a traição. Eu poderia parar aqui, mas eu vou confiar que cada um de nós vai fazer este exame. Onde é que eu estou sendo descuidada? Em que área da minha vida eu estou descuidando? E aqui especificamente, eu tenho descuidado da minha fé, eu tenho descuidado desse momento que eu tenho com o alto, eu tenho colocado todas as forças só em mim e nos valores do mundo, as 30 moedas que eu vou receber, o que eu preciso fazer pelas minhas próprias mãos, que só eu posso fazer. A traição começa com um descuido interior. O descuido interior nos leva a essa cena novamente. A agitação, dúvida, medo, angústia, desalinhamento. Nenhum deles tem o corpo alinhado. O comportamento vem depois das nossas emoções. Essa semana é uma semana realmente santa, porque ela nos faz refletir muito profundamente. Muito bem. Então, façamos um exame silencioso do nosso coração e percebamos que Jesus, ele permite a traição. Essa continua sendo uma reflexão do Padre Fábio, onde ele diz: Jesus permite a traição. Ele podia desmantelar ali tudo que ia acontecer e ele não fez. Ele podia expulsar Judas, ele podia ter novamente saído e fugido, como ele fez em outras vezes onde ele ia ser pego, mas ele sabia que o tempo dele havia chegado. Então ele fica, porque o amor verdadeiro respeita a liberdade que o trai. Ouvi isso na reflexão do padre e o amor verdadeiro que é Deus, que é Jesus, respeita a liberdade que o trai.
O Cristo que ama até o fim não manipula a história. Então, na Santa Ceia, a gente tem juízo e misericórdia, porque ele oferece o pão, que naquela época era um sinal de aliança, você compartilhar o pão, uma aliança, eu dou o pão a quem eu quero que esteja comigo. E ele compartilha o pão com os seus escolhidos que somos nós. Então, com aqueles que comungam o amor com ele, também são aqueles que o traem. E nós precisamos pensar nisso. A Eucaristia, aqui falando com os católicos, tem gente que me ouve que não tem assim uma prática, mas aqui falando com os que têm a prática da comunhão, e para você que não tem a prática da comunhão eucarística, a comunhão com o coração de Jesus. A Eucaristia, que é essa comunhão com Jesus vivo, Eucaristia é a gente ter esse olhar e saber que ali ele está vivo e ele é vivo em nós cada vez que nós acreditamos nisso, cada vez que nós comungamos com ele. Esse é um convite, né? Porque a Eucaristia, né, não é uma coisa neutra. Ele quer que nós revisemos essa comunhão. A Eucaristia, ela consagra corações disponíveis. Então, a pergunta também que é feita na reflexão do padre é: de que modo estamos sentados com ele? De que modo o nosso coração está disponível para que ele comungue conosco todos os dias, sem que nós o traiamos? E por fim, Jesus diz: ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. E aqui a gente tem que tomar cuidado com a entonação, porque na verdade ele não tá ai daquele, mas ele tá ai daquele. É um choro profético. Vem carregada de um grito, porque ele percebe a ruína daquele que está se colocando nas trevas quando sai de perto dele. Ele tem essa percepção real e total de que quando nos afastamos da fonte, nós nos perdemos em trevas. Isso também está no Evangelho de Terça-feira Santa, quando Judas, ao ouvir que o Senhor diz: vai e faça logo o que você precisa fazer, Judas se levanta e sai. E era escuro, era noite escura. Então Judas se levanta da comunhão, ele não partilha da comunhão, ele não está ali com o Senhor, ele se separa e sai na noite escura. Noite escura é a ausência de luz, então ele vai para as trevas, ele se separou naquele momento. E de novo, quantas vezes quando a gente se separa da fonte maior, de Deus, do Criador, daquilo que nos alimenta a alma, nós também entramos nas trevas da confusão, da angústia, da ansiedade, da separatividade, nos sentimos abandonados. Então, é esse olhar que nós precisamos trazer. Vejam ali, atrás de Cristo, o quadro atrás de Cristo trazendo a luz. Os lados mais escuros, mas atrás de Cristo, a luz vem com Ele. É como se o sol estivesse nascendo de novo. É esse o convite. Em comunhão com Ele, nós sempre enxergaremos, mesmo num ambiente mais escuro e fechado, que há a luz, há a saída. E aí, o Padre também nos convida para reflexão.
de que a paixão de Cristo não começou com os soldados do petróleo, os soldados que foram prendê-lo, os soldados do templo. Não. A traição do coração que se sentava à mesa com ele é que começou a flagelá-lo. Então, antes de ser flagelado, Jesus foi abandonado. Antes de sangrar na cruz, ele chorou no cenáculo. Isso me tocou bastante. Quantas vezes nós abandonamos Jesus ali, disposto a compartilhar o pão e o vinho conosco. O pão que é o seu corpo, a sua presença, a sua vida, seus exemplos, seus ensinamentos e maior do que tudo isso, seu amor, sua misericórdia. O vinho que é o seu sangue, a sua vida, ali a prova. E a gente simplesmente abandona e muitas vezes vai olhar para as coisas que nos convidam mais, talvez a bolsa de 30 moedas de prata, que é só um símbolo. Aqui não entra a parte do dinheiro, né? Às vezes o que nos convida é a uma paixão humana, uma emoção que a gente ainda não conseguiu entender muito bem, que talvez venha de outro tempo nosso, talvez lá da infância, que a gente agarra e fica ali naquela paixão dolorosa, agarrado àquilo e não segue, porque nós não podemos esquecer que o período da Páscoa não é só sobre a cruz, é sobre a luz que vem também a partir daquilo. Então, como na imagem desse quadro lindíssimo, não é sobre o quarto escuro, que também é fato, mas é sobre a luz que vem quando nós nos entregamos ao coração de Jesus. Sempre há uma luz, sempre há esperança. A Páscoa é a esperança do corpo glorioso de Jesus que vive até hoje. E então, quando a gente se afasta dessa luz, a gente vai começando a ficar num momento de trevas, de abandono, abandono do outro, abandono de nós mesmos, abandono do outro que é amor. E aí ele diz, é importante pensarmos no crepúsculo do amor. Esses dias estão falando sobre isso. Então, nessa quinta-feira à noite, Jesus lava os pés dos discípulos, né, numa profunda humildade e entrega. E quando nós nos afastamos da nossa fé, nós titubeamos, nos abandonamos. O amor que nos ama, ele fica à nossa espera, mas esses dias que são, né, esse crepúsculo de amor, ele nos convida a retornar ao seu coração. Então, que hoje, né, nós possamos nos lembrar de voltar para a luz da luz, com amor, para toda essa misericórdia, que nós possamos purificar as traições que fazemos conosco e com o outro, lembrando que Judas somos nós também. Permitindo que essas reflexões permeiem você, refletindo também o que será que faz com que você permaneça em sintonia com Deus ou inicie esse grande desejo de permanecer em sintonia com Deus na quaresma e após a quaresma. Nós respiramos profundamente, agradecemos nosso anjo da guarda, elevamos nossas mãos ao alto, oferecendo tudo aquilo que passou por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda,
intercedei por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.